Você acredita em experiências de quase morte? E se eu te disser que alguém teve uma visão do céu e recebeu uma revelação chocante sobre o que vai acontecer entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2025? Neste vídeo, você vai conhecer a história real de Orion Blackwell, um homem que enfrentou a perda do pai, atravessou o limite entre a vida e a morte e voltou com uma mensagem que pode mudar tudo. Antes de começarmos, comenta aqui de que cidade você está assistindo esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Meu nome é Orion Blackwell e hoje inicia um relato íntimo, onde as linhas da vida e da morte se misturam em uma narrativa que jamais imaginei viver. Sinto que é hora de abrir meu coração, compartilhar as dores e as revelações que marcaram minha existência e que, de certa forma, transformaram a maneira como encaro o mundo. Tudo começou em um período sombrio, quando recebi a notícia devastadora do diagnóstico de câncer de pulmão do meu pai, Charles. Eu, que sempre ouvia como a rocha inabalável da nossa família, fui confrontado com a fragilidade da vida e com a impotência de não poder estar ao seu lado nesse momento crucial. Naquele tempo, eu trabalhava em New Orleans, uma cidade que pulsa com energia, cores e sons, mas que para mim se tornaram um cenário de contrastes profundos. Enquanto as ruas vibravam com o espírito festivo e a resiliência de seu povo, meu coração era consumido por uma angústia que não encontrava alento. Todos os dias, ao ligar para o cuidador que acompanhava meu pai, eu ouvia relatos que oscilavam entre a esperança e a desesperança. E cada palavra me fazia sentir mais distante, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Como ele está hoje, pai? Eu perguntava ao telefone, mas a resposta sempre trazia uma mescla de conforto e resignação. Nas longas madrugadas, relembrava com nostalgia os momentos de minha infância, quando meu pai me ensinava a ser forte, a enfrentar os desafios com bravura e a nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu me recordava das tardes passadas no quintal da nossa antiga casa, onde ele, com um sorriso sereno, me contava histórias de superação e coragem. Essas lembranças eram um bálsamo para a alma, mas também um lembrete cruel do quanto eu desejava estar ali, cuidando dele, retribuindo todo o amor que ele me havia dado. Eu me via dividido entre a realidade implacável de uma cidade que nunca dorme e a melancolia de um lar distante, onde o eco das risadas e das conversas familiares parecia ter sido engolido pelo tempo. As noites eram longas, e o silêncio do meu quarto em New Orleans contrastava com o tumulto emocional que eu vivia internamente. Em meio a essa solidão, o telefone se transformara em um elo tênue com o que restava da minha família. Mas cada ligação apenas aprofundava meu sentimento de culpa e impotência. Havia dias em que, ao caminhar pelas ruas enluaradas da cidade, sentia o peso de minha ausência na vida do meu pai. E cada rua parecia relembrar-me das histórias que ele contava sobre a importância da família e da união. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo, pensava enquanto observava os reflexos das luzes nos prédios antigos, talvez eu pudesse fazer a diferença. E assim, entre os desafios profissionais e a saudade do lar, a minha alma clamava por uma resposta, por um sinal que indicasse que, mesmo distante, havia uma forma de salvar o que restava do meu mundo. Essa dualidade entre o vibrante e o desolador, entre a esperança e o desespero, definia meus dias. Real era um homem comum, preso na rotina de um trabalho exigente e na angústia de uma distância que parecia insuportável. E foi justamente nessa encruzilhada de sentimentos que a minha história ganhou contornos sobrenaturais, prenunciando uma jornada que me levaria além dos limites do que eu conhecia sobre a vida e a morte. Enquanto os dias se arrastavam em New Orleans, a distância física e emocional aumentava a saudade e a dor, fazendo com que as memórias da minha infância se tornassem um refúgio e, ao mesmo tempo, um lembrete amargo do que eu havia perdido. Durante as longas noites solitárias, eu me via transportado de volta ao quintal da antiga casa dos Blackwell, onde a presença de meu pai, Charles, se fazia sentir em cada centímetro de terra e em cada riso compartilhado. Numa tarde quente de verão, eu me recordava de um desses dias em que o sol parecia brincar com as sombras no jardim.
Meu pai, com sua jaqueta preta característica, sentava-se sob a sombra de uma velha árvore de carvalho. Ele me chamava com um sorriso que iluminava até os recantos mais sombrios de minha existência. Orion, dizia ele com uma voz que era ao mesmo tempo calma e cheia de convicção. A vida é como este carvalho, forte, mas precisa de cuidado e paciência para crescer. Nunca desista mesmo quando os ventos forem contrários. Eu ouvia, fascinado, enquanto as palavras dele penetravam na minha alma jovem, moldando minha compreensão sobre resiliência e coragem. Em meio a esses momentos de pura ternura, eu aprendia que a verdadeira força não se media pela ausência de medo, mas pela capacidade de enfrentá-lo com o coração aberto. No entanto, essas lembranças também me atormentavam agora, como um espelho refletindo a inevitável distância que nos separava. Durante uma ligação telefônica com o cuidador, ainda ecoava na minha mente a voz serena de meu pai. Ele está resistindo, Orion, mas o tempo é implacável, me dissera o cuidador. Numa tentativa de consolar-me, eu respondi com uma voz trêmula. Se ao menos eu pudesse voltar, estar ao lado dele, como nos velhos tempos, talvez pudesse encontrar um jeito de aliviar essa dor. A nostalgia me invadia em momentos inesperados, como ao passear pela orla do rio Mississippi, onde cada onda parecia murmurar histórias de um passado repleto de risos e descobertas. As recordações do nosso tempo juntos se misturavam às ruas vibrantes da cidade, criando um turbilhão de sentimentos conflitantes. Eu me via dividido entre o desejo de reviver aqueles instantes de pura felicidade e a amarga realidade de que o tempo não se retrocede. Em uma dessas noites, sentado sozinho em um pequeno café no French Quarter, me deparei com um velho amigo, Samuel, que notou o peso nos meus olhos. Orion, você parece tão distante? O que se passa? Perguntou ele, enquanto eu hesitava como se cada palavra pudesse expor demais a vulnerabilidade que sentia. É meu pai, Sam. Lembro de cada conselho, de cada sorriso dele, e agora, com a distância, sinto que estou perdendo a chance de retribuir todo esse amor. Samuel, com um olhar compreensivo, colocou a mão no meu ombro e disse: Você sempre teve o coração cheio de coragem, Orion. Seu pai estaria orgulhoso de ver que, mesmo na dor, você busca a luz das memórias que ele lhe deixou. Essas palavras de consolo, mesmo que breves, me deram um vislumbre de alento. Mas, ao mesmo tempo, o conflito interno persistia, a angústia de não ter conseguido estar presente nos momentos mais importantes, a culpa de ter permitido que a distância se tornasse um abismo intransponível. Cada lembrança, por mais doce que fosse, carregava consigo a sombra da perda iminente, e a dualidade entre o passado e o presente se mostrava dolorosamente evidente. Naquela noite, depois de um dia que parecia não ter fim, os limites entre a exaustão e a realidade começaram a se confundir de maneira surpreendente. Eu saí do escritório em New Orleans, com os ombros pesados, carregando não só a fadiga do trabalho, mas também o peso emocional que a distância e a preocupação com meu pai haviam imposto ao meu ser. O caminho de volta para casa era repleto de reflexões silenciosas, enquanto os néon das idades se mesclavam ao brilho distante das estrelas, criando um cenário quase etéreo. Ao chegar em casa, a porta mal se fechou, quando uma onda súbita de tontura me atingiu. Lembrei-me dos dias em que meu pai me dizia para nunca subestimar o poder do cansaço e da pressão. Uma lição indireta, mas que agora parecia cobrar seu preço. Orion, mantenha a calma. Respire fundo. Sussurrava minha mente enquanto tentava encontrar o equilíbrio. Mas de repente o mundo ao meu redor se distorceu. As paredes se moveram em um ritmo hipnótico e antes que pudesse reagir, perdi a consciência. Tudo se tornou um vácuo negro por alguns instantes que pareceram eternos. Ao despertar, esperava encontrar-me em meu quarto, mas o cenário era completamente diferente. A suave brisa e o perfume de terra molhada indicavam que eu estava ao ar livre. Levantei-me vagarosamente, confuso, e logo percebi que estava no quintal da casa onde passei minha infância, um lugar repleto de memórias.
mas agora envolto em uma atmosfera de mistério. Enquanto caminhava com passos hesitantes tentando compreender o que havia acontecido, meus olhos se fixaram em uma figura familiar que se aproximava. Meu coração disparou ao reconhecer as feições de meu pai, Charles, mas a imagem não correspondia àquela que eu via na televisão ou nas fotos dos últimos tempos. Ele estava rejuvenescido, com a vitalidade que eu sempre recordava das tardes de verão, quando suas risadas enchiam o ar e me ensinavam a importância da coragem. Vestia a sua jaqueta preta favorita e seus olhos, cheios de uma serenidade que parecia transcender o tempo, se fixaram nos meus. "Orion, meu filho", disse ele com uma voz suave e reconfortante, tão familiar que parecia uma canção de ninar. "Não temas, estou aqui, livre de toda dor." Eu tentei articular uma resposta, mas as palavras se perderam na imensidão daquele momento inexplicável. A presença dele fazia com que toda a dor acumulada nos últimos meses se dissipasse, substituída por uma calma inebriante. "Pai, estou tão confuso onde estou", consegui murmurar, olhando em volta, absorvendo cada detalhe daquele quintal que, embora repleto de memórias, parecia agora um portal para algo além. Ele sorriu com ternura e seus olhos transmitiam a promessa de segurança e amor incondicional. "Este lugar é o seu passado, Orion. Um refúgio onde as lembranças se encontram com a verdade do que somos. Mas hoje venha. Preciso te mostrar algo que transcende o tempo e o espaço." Enquanto caminhávamos juntos, cada passo parecia me levar para longe do mundo conhecido e me aproximar de uma realidade onde o tempo se dobrava. As cores ao nosso redor se intensificavam e o ar parecia vibrar com uma energia sutil, quase palpável. A sensação era de que eu estava prestes a embarcar numa jornada que desafiaria tudo o que eu entendia sobre a vida e a morte, preparando o terreno para a revelação que transformaria minha existência para sempre. Após aquele instante surreal no quintal, enquanto eu absorvia a visão encantadora e inexplicável de meu pai, senti que o tempo, de alguma forma, se expandia ao nosso redor. A figura de Charles, tão serena e vibrante, parecia ter atravessado os limites da mortalidade para me conduzir a um destino que eu jamais imaginaria. Ele ergueu a mão, convidando-me a segui-lo por um caminho que se abria diante de nós, como se cada pedra e cada folha tivessem um papel sagrado naquela jornada. "Venha, Orion", disse ele com uma voz que misturava amor, sabedoria e a certeza de um destino melhor. "Hoje, mostrei a você um lugar onde a dor se dissipa e a verdadeira paz reina." Minhas palavras saíram num sussurro trêmulo. "Pai, para onde estamos indo? Isso é real ou apenas um sonho?" Ele sorriu, aquele sorriso que eu lembrava das tardes em que me ensinava a pescar no lago e respondeu. "Não é um sonho, meu filho. É o caminho para o verdadeiro lar. Sinta cada passo, cada brisa, deixe que sua alma se desfaça das amarras deste mundo." À medida que avançávamos, a paisagem ao nosso redor transformava-se de forma mágica. O quintal familiar que tanto me confortava começava a se dissolver em uma névoa cintilante, revelando por detrás dela um portal de luz. A energia que emanava daquele lugar era intensa e ao mesmo tempo delicada, como se o próprio universo conspirasse para abrir as portas do desconhecido. Eu me sentia como se flutuasse, com os pés quase descalços sobre um tapete de estrelas, enquanto uma sensação de leveza preenchia cada fibra do meu ser. O caminho que trilhávamos parecia se estender infinitamente com cores que eu nunca tinha visto, azuis profundos, dourados cintilantes e verdes que pulsavam como se estivessem vivos. A cada passo eu ouvia sussurros suaves, como se a brisa carregasse fragmentos de conversas ancestrais e comandou lições de amor e redenção. Meu pai sempre à frente, ocasionalmente olhava para trás, garantindo que eu seguisse com confiança. "Não tema, Orion. O que você estava venciando é a essência da nossa existência, a união dos mundos. Deixe seu coração ser a bússola que o guiará." Enquanto avançávamos, o cenário começou a revelar traços de uma cidade que parecia flutuar no ar. Ao longe, erguiam-se portões dourados, adornados com arabescos e símbolos que desafiavam a compreensão humana. Em meio a esse esplendor celestial,
Um anjo de túnica branca e asas resplandecentes aproximou-se com passos suaves e silenciosos. Seus olhos brilhavam com uma luz pura, e ele cumprimentou meu pai com um aceno respeitoso. Charles, seja bem-vindo, disse o anjo com uma voz que parecia entoar uma melodia divina. Meu pai respondeu com um gesto de paz, e então o anjo voltou ao seu olhar para mim. Orion, estamos honrados com sua presença. Venha, siga-nos. Enquanto me deixava envolver por essa nova aura de paz e reverência, cada detalhe me impressionava. Os sons eram como um hino harmonioso, a luz era um abraço que aquecia a alma, e cada sensação me conduzia para além dos limites do tempo. Meu coração, que até então batia acelerado pela incerteza, encontrava-se agora em completa tranquilidade, como se soubesse que estava exatamente onde precisava estar. Nesse instante, senti que a jornada para o céu não era apenas uma travessia física, mas uma profunda experiência de renovação, onde o amor, a esperança e a eternidade se entrelaçavam em um só instante. Cada palavra de meu pai, cada sorriso compartilhado com o anjo, sementava em mim a certeza de que, mesmo na ausência, o laço familiar transcende todas as barreiras. Conforme avançávamos pela passagem iluminada, o cenário mudava novamente, revelando um ambiente que exalava uma energia sagrada. Meu pai, Charles, conduzia-me com passos firmes e serenos, até uma sala de dimensões grandiosas onde uma mesa redonda, imponente e repleta de simbolismos, repousava no centro. Sobre ela, repousava um volumoso livro antigo, com capas trabalhadas em dourado e inscrições que pareciam pulsar com a própria vida. Cada detalhe daquele espaço vibrava com a aura do divino, enquanto o anjo, que nos havia conduzido até ali, observava em silêncio, como se guardasse os segredos de um tempo que transcende a existência. Aqui se encontra a memória de tudo o que foi construído com amor e sacrifício, disse meu pai, aproximando-se do livro com um misto de reverência e nostalgia. Sua voz repleta de um afeto imensurável, soava como uma melodia que buscava acalmar as inquietações da minha alma. Com delicadeza, ele abriu o livro. E diante de nossos olhos, surgiram imagens que se moviam como em um filme mágico. Cada cena repleta de emoções e gestos de bondade que jamais imaginei. As páginas desdobravam histórias de um homem que, mesmo em sua fragilidade, conseguia iluminar a vida daqueles que cruzavam seu caminho. Em uma das cenas, vi meu pai ajudar uma idosa desamparada, entregando-lhe não só recursos, mas também um sorriso que transbordava compaixão. Veja, Orion, comentou Charles com os olhos brilhando de orgulho. A verdadeira força está em estender a mão, mesmo quando o próprio coração sofre. As imagens passavam com uma cadência que me fazia reviver cada ato de generosidade, desde o apoio financeiro a uma escola em uma região esquecida, até a simples gentileza de oferecer seu próprio almoço a um necessitado. Enquanto as cenas se sucediam, eu me encontrava tomado por uma emoção que não podia ser descrita em palavras. Uma mistura de surpresa, admiração e uma profunda tristeza por ter demorado a compreender a magnitude do legado que meu pai deixava. Eu sempre soube que ele era um homem especial, murmurei, quase que involuntariamente, enquanto observava uma cena em que meu pai, num gesto anônimo, salvava o dia para uma família em crise. Meu coração se enchia de um orgulho que, ao mesmo tempo, contrastava com a dor de minha própria ausência em seus momentos finais. O anjo, com sua presença silenciosa, parecia afirmar que cada ato de bondade estava registrado ali, como se o universo tivesse decidido não deixar nenhuma boa ação ser esquecida. Esses registros, explicou o anjo com uma voz suave, não são apenas sobre o passado de seu pai, mas sobre a eternidade da bondade que ele espalhou. Cada ato de amor reverbera através do tempo. Orion, e hoje, você testemunha a verdadeira essência do legado que ele deixou. Meu pai fechou o livro com cuidado, como se protegesse um tesouro inestimável, e olhou-me nos olhos com uma expressão que misturava amor, resignação e, acima de tudo, uma confiança inabalável no poder da redenção. Agora você entende, meu filho, que nossas vidas são tecidas por momentos de bondade,
e que mesmo a maior dor pode ser transformada em luz para o mundo. Para aquele instante, enquanto o brilho suave da sala se intensificava, senti que cada lágrima que havia derramado se transformava em energia, pronta para impulsionar minha jornada futura. A revelação dos registros não apenas confirmava a grandiosidade de seu espírito, mas também me dava a convicção de que, mesmo sem sua presença física, seu legado continuaria a guiar e inspirar cada passo meu, enquanto a revelação dos registros se dissipava em mim, deixando uma sensação de plenitude e ao mesmo tempo de saudade pelo tempo que jamais poderia ser revivido. O ambiente sagrado começou a oscilar levemente, como se uma nova presença se fizesse notar. A atmosfera, antes impregnada de uma calma reconfortante, começou a vibrar com uma energia que sinalizava uma mudança iminente. Eu senti um leve tremor percorrer meu corpo, e nesse instante, o anjo que nos havia guiado aproximou-se novamente agora com um semblante que misturava a ternura e determinação. Orion, disse o anjo, com uma voz que parecia vir de todos os cantos da sala. Seu tempo aqui foi precioso, mas a missão que você carrega na alma ainda não foi concluída. A Terra precisa de você, de sua luz e do seu amor, para transformar a dor em esperança. Meu coração acelerou e um misto de tristeza e resignação tomou conta de mim. Olhei para meu pai, cuja expressão era de aceitação e de amor incondicional. Charles me estendeu a mão, seus olhos profundos comunicando que, apesar da vontade de permanecer naquele ambiente de paz, ele entendia a importância do meu retorno ao mundo dos vivos. Filho, a jornada que estamos trilhando é apenas uma passagem. O céu, com toda sua luz e beleza, é nosso lar eterno, mas a sua missão aqui, na Terra, ainda tem muito a ser cumprida. Levante-se, pois o caminho que você trilha tem o poder de transformar não só a sua vida, mas a de muitos outros, murmurou meu pai enquanto o anjo assentia com um leve aceno de cabeça. Sentiu uma onda de emoções conflitantes. O desejo de ficar naquele lugar onde o amor era palpável, onde a ausência da dor era a regra, confrontava a realidade crua de que ainda havia um mundo lá fora precisando de mim. Eu tentei protestar com a voz embargada pela emoção, mas como posso deixar tudo isso para trás? Este lugar, seu amor, essas revelações são parte de mim agora. O anjo aproximou-se e, com sua vida, colocou a mão sobre o meu ombro. A luz que você carrega não pode se apagar, mas deve se espalhar pelo mundo. A experiência que você viveu aqui não é um fim, mas um renascimento. Você levará consigo a certeza de que o amor e a bondade podem transformar a dor em força. Meu pai, com um sorriso que misturava melancolia e esperança, continuou: Sempre estarei contigo, meu filho. Mesmo que não esteja mais ao seu lado fisicamente, minha essência viverá em cada gesto de bondade, em cada escolha de amor que você fizer. Nesse momento, as luzes da sala começaram a intensificar-se e a presença do anjo se fez ainda mais marcante. Uma força invisível parecia puxar-me suavemente para trás, afastando-me daquele ambiente de paz celestial. Senti uma resistência interna, uma vontade de permanecer. Mas ao mesmo tempo a compreensão de que meu destino era retornar e cumprir minha missão na Terra. Enquanto era lentamente envolvido por uma luz que se tornava cada vez mais intensa, ouvi uma última vez as palavras do anjo. Você é a esperança que o mundo precisa, Orion. Vá e ilumine o caminho daqueles que se perderam na escuridão. Lembre-se, cada despedida é também um recomeço. A sensação de ser levado para longe se misturava à tristeza da separação e à alegria de ter vivido um encontro tão profundo e transformador. O abraço final de meu pai, firme e repleto de amor, permaneceu gravado em minha memória enquanto a luz começava a me envolver, selando o chamado para retornar. Enquanto a luz que me envolvia começava a dissipar os últimos resquícios do ambiente celestial, senti que ainda havia algo a ser revelado, uma mensagem urgente que precisava ser compreendida. No instante em que o brilho alcançava seu ápice, o anjo, com seu semblante sereno, deteve o movimento da minha alma, fazendo com que o tempo parecesse suspenso.
Seus olhos profundos e cintilantes encontraram os meus, e nele pude ver a verdade de um universo que se desdobrava além da compreensão humana. Orion, começou o anjo com voz suave, mas firme. Há um segredo que carrega para você, algo que transcende a própria existência e que irá marcar o destino da humanidade. Suas palavras ecoavam com uma autoridade que reverberava não só no ambiente, mas em cada fibra do meu ser. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e por um momento, o silêncio se instalou, criando um vácuo onde apenas a mensagem divina podia penetrar. Entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2025, um evento transformador se desvelará diante de todos os que estiverem prontos para enxergar a verdade. Esse acontecimento, repleto de desafios e bênção, servirá como um despertar espiritual, capaz de alterar o curso da história da humanidade, continua o anjo, com um tom que mesclava advertência e promessa. Eu, ainda atônito com a magnitude da revelação, tentei encontrar palavras para expressar minha incredulidade. Como posso ter certeza de que isto não é apenas um devaneio de um mundo que eu nunca conheci? Perguntei com a voz trêmula e os olhos fixos na figura celestial. O anjo sorriu gentilmente, e seus olhos pareceram brilhar com uma luz que ultrapassava o próprio tempo. Orion, a verdade é que os sinais sempre estiveram ao nosso redor. Essa transformação se manifestará na sincronicidade dos acontecimentos, na convergência de almas despertas para o real propósito de existir. O evento que prevejo não é para semear o caos, mas para iluminar o caminho da evolução espiritual. Ele trará à tona a força que cada ser carrega, convidando-os a transcender as limitações impostas pelo medo e pela ignorância. Enquanto uma energia suave e vibrante pulsava no ambiente, como se o próprio universo quisesse confirmar cada palavra, cada frase que ele proferia, parecia gravada na essência do cosmos, e eu podia sentir a inevitabilidade daquele momento tão singular. Lembre-se, prosseguiu ele, o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar a dor em aprendizado e a escuridão em luz. Quando o evento se concretizar, a humanidade terá a oportunidade de reescrever seus destinos, criando um mundo onde a compaixão e a verdade prevaleçam sobre a indiferença. Por instantes, a mensagem se repetia em minha mente como um mantra que buscava despertar uma consciência adormecida. Eu podia vislumbrar, mesmo que de maneira tênue, os contornos dessa nova era. Rostos que se iluminavam com a esperança de um recomeço, corações pulsando em uníssono para um bem maior e um sentimento coletivo de renovação, que parecia prometer a redenção de um mundo ferido. O anjo finalizou com um tom de despedida, mas sem jamais perder a doçura da revelação. Guarde esta mensagem em seu coração, Orion. Ela será a bússola que o guiará nos momentos de dúvida, e um lembrete de que, mesmo quando tudo parecer perdido, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. Enquanto as palavras se dissipavam, uma onda de entendimento e responsabilidade invadiu minha alma. A revelação profética não era apenas um aviso, era um convite para me tornar parte ativa da mudança que se aproximava, para ser o reló entre o céu e a terra, entre a dor do passado e a esperança do futuro. A sensação de serem envolvido pela luz intensa e acolhedora começou a se dissipar lentamente, dando lugar a um turbilhão de sensações conflitantes. No instante, o ambiente etéreo e sereno foi substituído por uma realidade fria e palpável. Sentia meu corpo sendo puxado, como se uma força invisível estivesse me ancorando de volta ao mundo físico. O peso do ar e a densidade do ambiente fizeram com que a leveza e a paz que experimentaram momentos antes se transformassem em um fardo. Enquanto a luminosidade diminuía gradativamente, as cores do ambiente celestial se mesclavam e desvaneciam, revelando pouco a pouco os contornos familiares do meu quarto em New Orleans. Eu podia sentir a textura do lençol contra a minha pele, o cheiro de um ambiente que, embora carregado de recordações, era terrivelmente mundano, se comparado ao esplendor que acabara de vivenciar. Lentamente, recuperei a consciência, cada respiração se tornando um esforço consciente enquanto a memória dos momentos no céu se misturava à nova realidade. Estava deitado na cama do meu quarto,
mas algo dentro de mim parecia deslocado. A clareza dos acontecimentos sobrenaturais ainda pulsava em minha mente como uma lembrança vivida de uma verdade inegável. Confuso e atordoado, tentei processar o que havia acontecido quando o som do telefone ecoou pela sala, rompendo o silêncio pesado. Alô? Chamei com a voz embargada, sem acreditar que alguém do mundo exterior pudesse penetrar naquele instante de transição. Do outro lado da linha, a voz urgente de Tristan, meu irmão, soou com uma mistura de tristeza e resignação. Orion, você precisa ouvir isso. É sobre o pai. A voz dele tremia, carregada de um pesar que não podia ser disfarçado. Tristan, o que aconteceu? Perguntei, já sentindo um pressentimento que gelava meu sangue. A pausa do outro lado do fio foi dolorosamente longa, e o silêncio se tornou tão ensurdecedor quanto a própria ausência do meu pai. Finalmente, Tristan falou com voz baixa. Pai faleceu. Orion, acabou de acontecer. Eu não sei como dizer isso de outra forma. Suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas, fazendo com que meu coração se partisse em 1000 pedaços. Enquanto eu tentava assimilar a notícia, o turbilhão de emoções, choque, tristeza, culpa e uma sensação indescritível de perda me dominava completamente. Cada palavra de Tristan ressoava iminamente, transformando a vivência transcendental do céu em um contraste cruel com a realidade dolorosa da terra. Mas como pode ser? Eu acabei de ver o pai. Ele estava tão vivo, tão sereno, murmurei. A incredulidade tornando-se uma barreira contra a aceitação. Tristan tentou consolar-me, dizendo: Eu sei, Orion. Eu também gostaria de poder acreditar nisso, mas a vida segue seu curso, e agora precisamos enfrentar esse vazio juntos. As palavras dele eram um eco da realidade, uma lembrança implacável de que, por mais que a experiência celestial tenha sido profunda, o mundo físico não perdoa a ausência e a dor da despedida. Em meio à confusão, a sensação de ter retornado ao corpo se intensificava. Cada batida do meu coração parecia marcar a passagem de um tempo que não mais pertencia àquele universo etéreo. Sentia a angústia de ter sido arrancado do abraço eterno do meu pai, enquanto o peso da responsabilidade de viver com a dor da perda começava a se instalar profundamente em minha alma. Após o turbilhão emocional do retorno ao corpo e a devastadora notícia do falecimento do meu pai, o mundo ao meu redor parecia ter se transformado em um cenário de sombras e silêncio. Nos dias que se seguiram, o vazio deixado pela partida de Charles se tornava uma presença constante em cada canto da minha existência. Passei longas horas vagando pelas ruas de New Orleans, onde cada esquina trazia à memória o calor das conversas familiares e os sorrisos que outrora preenchiam a nossa casa. Em um desses passeios noturnos, sentei-me sozinho em um banco no front quarter, onde as luzes amareladas dos postes se misturavam com a melancolia da cidade. Lá, com o frio da noite abraçando-me, tentei reorganizar os fragmentos de minha alma, buscando respostas para a experiência que havia vivido e para o novo fardo que agora carregava. Como posso seguir em frente sem ele? Pensei, enquanto as lágrimas discretamente escorriam pelo meu rosto, traçando caminhos de saudade. Nesse turbilhão de sentimentos, minha mãe Evelyn entrou em cena como um farol de ternura, em uma tarde de chuva, quando os pingos batiam nas janelas do pequeno apartamento em que eu residia. Ela apareceu com um semblante sereno, mas marcado pela própria perda. Orion, meu filho, ela disse, enquanto nos sentávamos à mesa de jantar, sei que a dor parece insuportável. Mas lembre-se, seu pai sempre quis que vivêssemos com amor e esperança. Suas palavras, suaves e reconfortantes, funcionaram como bálsamo para minha alma ferida. Durante aquela conversa, entre lágrimas e sorrisos contidos, minha mãe compartilhou histórias que eu nunca havia ouvido sobre os momentos em que Charles demonstrou sua generosidade. Histórias que revelavam um homem de coração imenso e alma vibrante. O esperado por essas memórias, comecei a ver o mundo sobre uma nova perspectiva. Em meio à tristeza, percebi que a experiência transcendente que vivenciei com meu pai
não era um mero devaneio, mas um chamado. A revelação profética e o reencontro com o seu espírito haviam despertado em mim um senso de missão. Eu compreendi que, mesmo na dor da perda, havia uma oportunidade de transformar a adversidade em luz para os outros. Cada despedida é de fato um recomeço. Recordava a minha voz do anjo, e essa frase ecoava com a força de um mandamento divino. Determinado a honrar a memória de meu pai, comecei a investir meu tempo e energia em gestos de solidariedade e compaixão. Juntei-me a grupos comunitários, organizei encontros para ajudar os necessitados e, sempre que possível, estender a mão a quem sofre-se, como meu pai faria. Em conversas com amigos e até mesmo com desconhecidos, eu compartilhava minha experiência, não para impressionar, mas para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor e a bondade podem emergir das profundezas do desespero. Essas ações me permitiram transformar a dor em um combustível para a mudança. Aos poucos, o sentimento de culpa e a angústia de não ter estado ao lado de meu pai deram lugar a um propósito renovado: viver para que cada gesto, cada palavra de consolo seja uma extensão daquele legado de amor que ele tanto prezava. Assim, entre reflexões solitárias e diálogos sinceros com minha família, comecei a entender que a verdadeira missão na Terra não é apenas sobreviver, mas sim transformar a nossa jornada em um tributo contínuo àqueles que amamos e àqueles que ainda buscam a luz no meio da escuridão. Se passaram desde a última experiência que mudou meu mundo, mas a cicatriz e na alma ainda sussurravam lembranças de um tempo em que a fronteira entre a vida e a morte se tornava tênue. Em uma tarde, nublada, enquanto relembrava momentos de minha infância, fui abruptamente transportado para um episódio que até então parecia pertencente apenas aos contos dos mais velhos. Em dia, enquanto brincava de futebol com alguns amigos no parque próximo à minha casa, um relâmpago rasgou o céu carregado de nuvens. O som estrondoso e o brilho ofuscante foram tão intensos que, por um breve instante, o tempo pareceu congelar. Lembro-me de olhar para cima, confuso e atônito. Quando sentia a energia pura do relâmpago me envolver, a sensação era de que cada partícula de meu ser vibrava num compasso acelerado. E então, tudo se tornou escuridão. No meio dessa escuridão, sentia a presença de algo que parecia tanto familiar quanto aterrador. Minha mãe, correndo desesperada, gritando o meu nome, ecoava ao longe. Mas ali, em meio à minha consciência fragmentada, surgia outra figura, um ser que se alternava entre a forma de um anjo e a de um demônio. Essa entidade assumia uma postura ameaçadora, com olhos que cintilavam com uma fúria sombria e uma aura que parecia desafiar a própria existência. Orion, você não pode escapar de seus medos, murmurava uma voz gutural que fazia vibrar cada fibra do meu ser. Antes que o terror se apostasse completamente de mim, uma luz radiante cortou o véu da escuridão, e um novo anjo com asas imensas e uma túnica que brilhava como se tivesse sido tecida com as cores do amanhecer, surgiu ao meu lado. Ele se interpôs entre mim e a figura demoníaca, emanando uma energia que dissipava ao medo. Fique tranquilo, Orion, disse o anjo com uma voz serena e poderosa. Eu estou aqui para protegê-lo. Seu destino é maior do que esses medos terrenais. A batalha silenciosa entre a escuridão e a luz parecia se desenrolar dentro de mim, enquanto o anjo me conduzia para longe. Eu conduzia para longe do abismo do desespero. Sentia meu corpo sendo elevado, como se flutuasse em direção a um espaço onde o tempo e o espaço perdiam seu significado. Durante esse breve período, visões surgiram de maneira quase cinematográfica. Vi cenas do meu futuro desdobrando-se diante dos meus olhos. Imagens vívidas de um empresário bem-sucedido, onde eu conduzia projetos que transformavam comunidades e inspiravam mudança. Outra dessas visões, enxerguei minha mãe Evelyn, em meio a uma próspera floricultura. O estabelecimento não era apenas um negócio, mas um refúgio de paz, onde cada flor parecia contar uma história de resiliência e esperança. Eu podia ver o sorriso sereno no rosto dela, uma imagem que me fazia acreditar que, apesar das adversidades,
A vida sempre encontrava um jeito de florescer. A sensação de transcendência me envolvia por completo, e o anjo me falou novamente. Orion, este vislumbre do futuro não é um mero devaneio, mas uma promessa. Você está destinado a superar as sombras do passado e a iluminar a vida de outros com a luz que agora habita em você. O calor reconfortante de suas palavras preenchia o espaço ao meu redor, enquanto a entidade sombria se dissipava lentamente, impotente diante da força inabalável da esperança. Quando enfim a consciência voltou a mim de forma plena, encontrei-me deitado em uma marca de hospital, cercado pelos olhares ansiosos dos médicos e pelo carinho aflito de minha mãe. Apesar do choque e da intensidade do que vivenciei, uma certeza se instalaram em meu coração. Minha missão na Terra estava longe de terminar, e as visões que presenciei eram faróis que me guiariam para um futuro repleto de propósito e renovação.